Eu gritei com a minha cunhada no meu casamento e disse a ela que ninguém se importa que ela esteja grávida. E eu não me arrependo disso. Minha família é do exterior. Quando meu marido e eu nos casamos, 2 anos atrás, foi uma cerimônia no cartório com 2 testemunhas e um parquímetro correndo lá fora. Sem família, sem festa, sem nada. Meus pais, minha irmã, meus avós, nenhum deles estava lá. Eu chorei no carro a caminho de casa. Não de felicidade, apenas pelo peso de como tudo aquilo parecia errado. Então, quando as restrições da Covid finalmente foram suspensas, decidimos fazer a coisa certa. Um casamento de verdade no meu país de origem. Reservamos um local, ordenamos voos para toda a família dele, planejamos passeios, reservamos restaurantes. Levou 8 meses para organizar. Minha mãe não me via há quase 5 anos. Essa viagem era tudo. A família dele voou do outro lado do país. Os pais dele, o irmão e a cunhada, alguns primos e a irmã dele com o marido. Eles moram longe do resto da família, então estiveram por perto mais do que o normal nas semanas que antecederam a viagem. Foi aí que os comentários começaram. Toda vez que o assunto do casamento surgia, minha cunhada dava um jeito de mencionar que ela e o marido estavam planejando engravidar na viagem. Ela dizia isso casualmente, como se não fosse nada. Estávamos falando sobre passeios e ela dizia: certifiquem-se de que haja tempo livre suficiente no hotel para nós. No começo eu ri e deixei para lá. Eles são adultos. Tanto faz, mas continuou acontecendo. Em cada conversa, cada ligação de planejamento, cada jantar em família. Então, cerca de uma semana antes de partirmos, minha cunhada e o marido dela estavam na casa dos meus sogros fazendo uma visita. Estávamos todos sentados conversando quando ela anunciou que estava grávida. Todo mundo comemorou, nós a abraçamos, fizemos perguntas, ficamos animados. Então ela disse que estava de 2 semanas e a sala meio que parou. 2 semanas. Isso é mal, um atraso menstrual. Meu cunhado e a esposa dele, que já tinham passado por vários espontâneos, disseram gentilmente que talvez fosse inteligente esperar antes de contar para muita gente. O marido dela concordou plenamente e disse que eles só estavam contando para a família imediata, mais ninguém. No dia seguinte, ela contou ao tio-avô e à esposa dele, depois a uma tia e um tio. Então, à noite, toda a família estendida já sabia, incluindo algumas amigas da mãe dela que por acaso passaram lá em casa. O marido dela parecia que ia se jogar no trânsito. Ele finalmente disse a ela que ela bem que poderia postar no Facebook de uma vez. E ela disse que queria, mas achava que pegaria mal. Meu marido veio até mim e disse que sentia que ela estava fazendo isso de propósito. A irmã dele tinha um histórico de fazer tudo girar em torno dela. Ele não estava errado. Concordamos em não fazer alarde sobre isso. Quando chegássemos ao meu país de origem, ela não conheceria ninguém lá. Então não haveria o que anunciar. Nós estávamos errados. Pousamos e fomos direto jantar com a minha família. Minha mãe conheceu a família dele pela primeira vez. Foi emocionante. 5 anos de distância. E lá estava ela sentada do outro lado da mesa. Com 10 minutos de refeição, minha cunhada olhou para a minha mãe e disse que ela provavelmente já tinha ouvido a novidade, mas que não beberia na viagem. Minha mãe disse que estava tudo bem. Minha cunhada a interrompeu para esclarecer que não era uma escolha. Ela estava grávida. Minha mãe disse: parabéns, e mudou de assunto. Minha cunhada interrompeu novamente para explicar que estava de 2 semanas e super emocionada. Minha mãe, que trabalha na área médica, disse a ela calmamente que a maioria dos médicos recomenda esperar até o 2º trimestre antes de anunciar. Minha cunhada a ignorou completamente e se virou para a minha tia para começar toda a conversa de novo. Isso aconteceu com meu tio, meus primos, meus avós, minha irmã, pessoas que ela nunca tinha visto na vida, pessoas que estavam lá para celebrar o meu casamento. E ela estava se apresentando e anunciando a gravidez no mesmo fôlego. Toda vez que alguém pedia bebidas e ela recusava, ela fazia um show. Ela levantava a voz do outro lado da mesa, fazia careta, repetia a mesma coisa até alguém perguntar por que ela não estava bebendo. Então ela se iluminava. Meu marido falou com os pais dele 2 vezes. O marido dela nos pediu desculpas diretamente e disse que as coisas tinham ido muito além do que eles haviam combinado. Nada mudou. No dia do casamento, meus amigos do ensino médio estavam lá, pessoas que eu não via há anos e que tinham viajado especificamente para isso. Eles vieram me procurar e estávamos nos abraçando e colocando o papo em dia quando minha cunhada apareceu na beira do grupo. Ela começou a falar sobre como estava se sentindo enjoada a semana toda. Ninguém perguntou. Eles apenas disseram que esperavam que ela melhorasse, do jeito que a gente faz quando alguém menciona que não está se sentindo bem. Isso deveria ter sido o fim do assunto, mas ela continuou. Ela pausava e olhava ao redor da roda, esperando que alguém perguntasse por que ela estava doente. Como ninguém perguntou, ela trouxe o enjoo à tona de novo, depois a exaustão. Ela estava se esforçando tanto para fazer alguém fazer a pergunta só para poder dar a resposta. E algo em mim simplesmente estourou. Eu olhei para ela e disse: você está brincando comigo agora? Ninguém aqui se importa que você está grávida. Eles nem te conhecem. Ela ficou completamente calada. Então ela foi embora e começou a chorar. Minha sogra ouviu tudo e foi direto para o meu sogro, que procurou o meu marido e gritou com ele sobre como a tínhamos humilhado num dia sensível. Meu marido disse a ele na lata que concordava comigo. Meus amigos do ensino médio, que tinham assistido a tudo, disseram que eu não tinha do que me desculpar. Minha mãe acha que eu fui longe demais. Alguns membros da família dele acham que passei dos limites, mas meu marido esteve ao meu lado a semana inteira, assistindo desmantelar cada momento que passamos anos reconstruindo. Ele a viu anunciar a gravidez para minha avó antes mesmo que eu tivesse a chance de apresentá-las direito. Ele a viu deixar meus amigos desconfortáveis no nosso próprio casamento. Então não, eu não me arrependo disso, nem um pouco.